Eu queria saber um pouco mais sobre quais são as principais ideias da sua candidatura, né? O que o senhor traz para o Brasil? Primeiro que a gente é a candidatura do partido mais jovem do Brasil, chamado Unidade Popular. Nosso partido nasceu fruto também da indignação que nós temos com essa atual política, com a maioria dos partidos que existem hoje, que a gente já não se sentia representado. E da distância enorme que a política tem hoje do povo. Nós formulamos um conjunto de medidas, nós somos um partido de esquerda, um partido popular, que busca resgatar as ideias da esquerda. E o projeto nosso central é a gente conseguir fazer mudanças estruturais, profundas para o Brasil, que tenham como centro dessas mudanças tornar o nosso país realmente independente. Que referência que eu faço? Independente em relação aos países mais ricos do mundo. Nós somos daquele setor que consideramos que a independência efetiva nunca aconteceu. Foi até uma farsa essa de 1822, porque ela foi feita com a maioria da população ainda submetida à escravidão, inclusive as mulheres, era já a imensa maioria da população, não tinham direito ao voto. E no ponto de vista econômico, que é o principal, nosso país mantém a mesma dependência da colônia, uma dependência imposta para o nosso país, que é ser mero exportador de matéria-prima. E é importante ressaltar que quando o país faz isso, quando o país se submete a esse processo e ele basicamente não desenvolve a sua indústria, ele vai depender dos que têm indústria. E esse é o resultado concreto do Brasil. Nossas mudanças estruturais propõem romper com isso e garantir soberania para o Brasil. E não é possível você pensar em soberania tendo metade da população do Brasil vivendo em insegurança alimentar. Você ter 33 milhões de pessoas passando fome, e essa fome é uma fome crônica que a pessoa fica por mais de 24 horas sem ter o que comer. E nós propomos algumas 5 medidas centrais para mudar essa situação. É um início, seriam as medidas emergenciais. E, se me permite, essas medidas seriam as seguintes. A primeira, reverter todas a legislação, as leis que foram aprovadas contra os interesses da maioria do povo, sobretudo dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir do que a gente chama de golpe institucional de 2016, mas daquele período que tirou a ex-presidenta Dilma, que nós tínhamos um monte de crítica, mas que foi um golpe porque ela foi tirada porque não tinha maioria no Congresso Nacional. Foi determinado até que não foi crime, inclusive, a tal das pedaladas fiscais. Inclusive reconhecido por um ministro do STF, inclusive o Barroso, que disse isso, que ela não tinha maioria e isso não existe na legislação. A partir dali a gente considera, inclusive, que o golpe principalmente não foi contra o PT, contra a ex-presidenta Dilma, foi um golpe contra os mais pobres desse país. Então foi imposta a reforma trabalhista, da Previdência, que são das maiores enganações da nossa história, disseram que ia tirar direito para gerar emprego e piorou a situação. Hoje nós temos um índice de desemprego absurdos, um índice de precarização das pessoas do trabalho, que é um negócio impressionante. Você tem mais gente, por exemplo, nos 9 estados do Nordeste, você tem mais gente vivendo de Auxílio Brasil do que de carteira assinada. Então isso é uma tragédia. E junto disso a emenda condicional 95, que é o tal do teto de gastos, né, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Seriam outros 4 pontos. A gente congelar o preço dos alimentos no Brasil, porque as pessoas não se alimentam de gasolina, elas se alimentam, deveriam pelo menos, de arroz, de feijão, de legume, de verdura, de carne. Junto disso, o aumento de 100% do salário mínimo, coisa que já foi feita na história do Brasil. O governo de Getúlio Vargas, o então João Goulart, que depois se tornou, inclusive, presidente, era ministro do Trabalho, teve um decreto, aumentou em 100%. Os grandes empresariados disseram que o Brasil ia quebrar e não quebrou. Né? A terceira medida, o perdão das dívidas das famílias mais pobres. A gente está num Brasil que tem um histórico de perdoar dívidas de bancos, de grandes empresas, e nossa proposta é 70% das famílias no Brasil têm renda com menos de 2 salários mínimos. Então ter o foco nelas, principalmente as dívidas com bancos. Quarto, a gente fazer as frentes emergenciais de trabalho.
objetivando gerar milhões de empregos, sendo o governo federal o agente central da geração de empregos. Inclusive, essa parte ela é um primeiro passo fundamental para um processo que nós consideramos imenso de reindustrialização do Brasil. Mas a primeira medida seria convocar o povo, com a primeira experiência, de fazer essas frentes de trabalho para resolver o saneamento, a moradia, o cuidado das pessoas idosas e com deficiência, o trabalho cultural nos bairros, enfim, um conjunto de medidas de alfabetização de jovens e adultos e tal, e o Estado ser o motor central disso. Inclusive garantindo aquele salário de 100% de aumento que eu falei, mínimo, impondo essa condição para que as grandes empresas não possam pagar menos que isso. Interessa muito aos grandes capitalistas ter desempregado. Enquanto se tiver desempregado, você consegue impor um valor de salário mais baixo. E por fim, para ter dinheiro para isso tudo, fazer a suspensão do pagamento da dívida pública, fazer auditoria como está previsto na Constituição, para saber se deve ou não o Brasil. Mas a tendência, os grandes estudiosos do tema, dizem que essa dívida já foi paga várias vezes, ela compromete metade do orçamento do Brasil. E a nossa proposta é pegar essa quantidade de recursos e investir nas áreas sociais, sobretudo na saúde, na educação, na moradia e no saneamento. Certo. Candidato, para a gente começar essa conversa agora mais focada em tecnologia, a gente vê que desde 2017 o investimento do orçamento brasileiro sobre o setor de tecnologia ele é de 0,2%. É um investimento que não vem aumentando nos últimos anos e é um setor extremamente importante para o Brasil. Num provável governo do senhor, seria possível aumentar essa porcentagem de investimento? Seria não só possível, como extremamente necessário para esse projeto que eu falei. Esse rompimento com a dependência, na nossa opinião, aí eu falei aqui das frentes emergenciais de trabalho, seria um primeiro espaço para isso, e nós temos um plano que tem questões fundamentais. E um deles está num grandioso investimento na universidade pública no Brasil. E esse investimento ser voltado para a educação pública no geral e fundamentalmente também em ciência e tecnologia. Inclusive numa concepção de ciência e tecnologia que sirva ao público e não ao privado. Eu não estou falando aqui de submeter a ciência e tecnologia para interesses privados. Eu estou falando de ela ser voltada para resolver os gravíssimos problemas que o nosso povo vive. Eu parto aqui de um princípio que antes do ser humano fazer ciência, fazer religião, fazer qualquer outro tipo de ação dessa, ele precisa se alimentar todos os dias, ele precisa ter onde morar. Isso é uma questão fundamental. Então aquele orçamento inteiro que eu falei, ele tem que estar voltado para resolver. Por isso que eu falei desse plano emergencial, porque você precisa resolver esse problema. Você não pode falar da ciência e tecnologia amplamente para o povo, sendo que pessoas não estão tendo condição nem de pensar, porque ela passa fome, porque ela não tem onde morar, porque ela está desempregada, sabe? Então, essa medida é a primeira para ajudar nesse outro processo. Então, esse investimento precisa acontecer massivamente no Brasil, dando condição da gente iniciar um processo que eu falei aqui da reindustrialização. Então, um estudo que nós fizemos com a nossa candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. Tem um parque industrial lá, desativado, principalmente ligado à indústria naval, que ele desempregou 200 mil pessoas. A nossa proposta é reativar esse parque industrial a partir da classe operária brasileira, convocar o conjunto dos trabalhadores brasileiros para ajudar nesse trabalho de reativação. Como uma parte desse parque está obsoleta, pelo menos 100 mil empregos a gente conseguia gerar só com isso.